tarde a todos, boa tarde a todas, é um prazer estar com vocês aqui. Esse nosso momento de cuidar da semana, né? Antes de descascar o abacaxi, a gente precisa fazer o quê? Afiar a faca, né? A semana é o nosso abacaxi. E a faca, a gente pensa que é o quê? Dinheiro, saúde, harmonia em casa, não é isso? Pois essas coisas todas e de muitas outras coisas mais dependem da nossa harmonia espiritual. Então, bem-vindos todos aqueles que vieram afiar a faca, porque o abacaxi é grande. A maioria de nós pensa realmente na questão dos recursos como uma coisa muito importante da vida da gente, né? Recursos, a gente está o tempo todo lutando para ganhar na loteria esportiva, né? O que mais? Esportiva faz tempo que já não tem mais, né? Agora é Mega Sena. E a gente fala que se a gente ganhar, a gente vai ser bem caridoso, a gente vai melhorar muito, né? Isso quer dizer que Deus deve ter se enganado ao deixar a gente com poucos recursos, porque se a gente só melhora quando tiver bastante dinheiro, Deus deve ter errado em deixar a gente meio mal das pernas, né? Eu acho que vocês vão lembrar, pelo menos eu que sou nascido aqui em São Vicente, lembro de brincar criancinha na praia. Vocês lembram de brincar na praia quando era criancinha? A gente ficava na beira do mar tentando fazer aqueles castelos, né? Juntava aquela areia molhada e ficava pingando a areia até fazer aquele castelão bem alto. Juntava 3 ou 4 crianças e a disputa era de quem fazia o quê? Castelo mais alto. E ficava ali. E uma pessoa olhando de fora, admirando aquela disputa das crianças. Não, o meu tá mais alto, o meu. Daí vai lá dar um chute no castelo do outro. E observar muita coisa interessante. Eles brigavam muito, daqui a pouco a maré subia. O que acontecia? Aquilo que parecia a questão mais importante da vida, ia tudo embora. Os anos passaram. Não parece que os anos passaram, né? Os anos passaram, mas as crianças cresceram. Os castelos caíram e as crianças cresceram. E 30, 40 anos depois, as cidades do mundo todo disputam. Nova York, no Oriente Médio, diversas cidades, Xangai, disputam para saber quem tem o edifício mais alto. Já viram essa disputa? Uns 300 andares, outros de 320, 330. É claro que o olhar nosso não abarca isso, mas um orientador espiritual, um espírito que olha a vida de uma perspectiva um pouco mais longa que a gente, vai olhar e vai ver essa disputa por prédios mais altos e vai pensar o quê? E daqui a pouco o tempo passa e esses prédios vão pro chão, vão tudo cair. Do mesmo jeitinho que o mar subindo joga os castelinhos de areia todos para o chão, o tempo passando vai jogar todos os prédios para o chão do mesmo jeito. E quem olha a vida do ponto de vista da eternidade, do projeto de Deus, vê as nossas lutas de outra forma, não é verdade? Mas ele olhando as nossas lutas, ele também vai ver que gente que, ao invés de investir a sua energia em fazer, conseguir as suas conquistas, prefere dar um chute na conquista do outro. Vocês já repararam como tem muita gente que quer aparecer, mas que na preguiça de aparecer fazendo um bom trabalho, prefere destruir o outro? Como tem gente que faz isso? Você pode perceber isso no futebol, gente que gosta de denegrir o trabalho do outro, né? O meu time ganhou do seu, mas o seu time tem mais dinheiro que o meu, mas o seu time tem mais isso, tem mais aquilo.
Na política, eu, para me exaltar, às vezes uso essa estratégia de denegrir o outro. É raro acontecer. Na disputa por pessoas, por namorados na escola, vocês lembram? Nem sempre a gente buscava se exaltar. Às vezes a gente buscava denegrir o lado do outro. Então o tempo passou, mas talvez as coisas não tenham passado muito pra gente, né? Paulo fala nas suas cartas assim: quando eu era criança, eu pensava e agia como criança. Agora que eu sou homem, eu penso e ajo como homem. E a gente, será que mudando tanto, passando esse pouquinho de tempo que passou, desde os castelos de areia até os super edifícios, até os namoros de escola, será que a gente mudou tanto assim? Será que o nosso método mudou tanto assim? Será que essa nossa ânsia por parecer maior que os outros mudou tanto assim? Será que não é isso que hoje em dia, ainda depois de cabelo branco ou de cabelo nenhum, continua perturbando a gente? Vocês acham que ainda hoje não perturba a gente? O castelo é que muda um pouco de jeito. Hoje o castelo é o quê? O carro. Encontro de família e você está com um carro lá de 5, 10 anos de idade e vem um cunhado com um carro novinho. Isso não mexe com a gente? Você sai de casa, aquela caixa bonita, grande, no vizinho, televisão de 50 polegadas. Você lembra do teu tubão de imagem, aquele grandão que tem lá em casa. Você não se sente menos? Indo para o shopping, encontra sua vizinha, sua amiga tão querida. Você nem olha para a amiga, você vê aquele monte de sacola na mão dela e pergunta como ela consegue. Eu, quando era menino, eu pensava e agia como menino. Agora que eu cresci, continuo pensando e agindo como menino. Porque o tempo passa e a gente não consegue pensar, não consegue refletir sobre o que temos feito. Para aquelas pessoas que pensam em fazer o seu edifício mais alto que o outro, se olhasse no deserto, visse aquela imensidão de areia lá no norte da África e tivesse no lugar certo, sabe o que ele ia ver? Um edifício bem alto, um edifício que até o início do século passado era a construção humana mais alta do mundo. Vocês acreditam nisso? Que até o início do século passado a construção mais alta do mundo tinha sido construída há 6.000 anos atrás. Como é que é? Lá na década de 20 e de 30, 1920, 1930, até aquele tempo, a construção mais alta da humanidade ainda eram as pirâmides do Egito, que foram construídas há 6.000 anos atrás. E se hoje um engenheiro fosse dado todo o dinheiro do mundo para um engenheiro construir as pirâmides, sem caminhão, sem helicóptero, sem guindaste, o que vocês acham? Ele ia conseguir construir? Sem explosivos. Como é que ele ia construir aquilo lá? Fala para mim. Ainda hoje intriga o homem esse tipo de coisa. Nós mesmos continuamos achando que a gente precisa de meios para fazer as coisas. Continua condicionando. Ah, se eu fosse rico. Ah, se eu tivesse o poder, a televisão aos meus pés. Ah, se eu fosse bonito. Ah, se eu fosse isso, se eu fosse aquilo. Tudo a gente fica condicionando aos meios. Nós gostaríamos tudo e achamos com muita pena de nós mesmos que nós não podemos fazer nada porque nós não temos meios, poder. Ou poder político, ou poder econômico. Mas e se desse pra gente? Vocês acham que a gente ia fazer muita coisa? Ou a gente ia ser muito diferente desses políticos que hoje nós gostamos de
malhar como se fosse aquele tempo da malhação do Judas? Será que nós temos assim valores tão diferentes assim, que poderíamos, se a vida nos desse tanto poder quanto nós pensamos que seria o caso, que nós faríamos tão diferente assim? Ora, gente, se uma tarde você tiver acompanhado um candidato a qualquer cargo, você vai saber que o que o eleitor mais pede para ele durante uma eleição é exatamente o que depois da eleição ele vai execrar que o político faça. Ele pede para ele, sabe o quê? Recursos. Ele pede camisa de futebol, ele pede dinheiro, ele pede um monte de coisa pro candidato. E pede o quê? Emprego para os seus parentes, emprego para ele mesmo, coisa que depois que a pessoa for eleita, ele vai falar que horrível um deputado empregar seus próprios parentes. Ah, é? E não é horrível empregar os seus? Vocês entendem que como é crítico e é difícil a gente entender por que a vida não nos tem dado meios? Se seu filho quer brincar com uma faca bem afiada e ele for bem pequenininho, você deixa? Dá para brincar com uma faca bem afiada? A gente continua, mesmo depois das reportagens sobre Michael Jackson, sobre Xuxa, sobre muitos famosos e muitos ganhadores da Mega Sena que foram traídos pela esposa, que ganharam amigos que o assassinaram e o sequestraram. Mesmo depois de saber tudo isso, a gente continua achando que os poderosos e os famosos, eles são felizes, eles estão bem. A gente continua na ilusão, continua agindo e pensando como criança. Ah, eu quero. Meu amiguinho de escola tem um estojo mais bonito que o meu, eu quero. Tem borracha. No meu tempo tinha uma borracha, começou a surgir uma borracha que era perfumada e todo mundo queria, não queria mais aquela fumaça, borracha que não tinha cheiro. E a gente ficava, é uma inveja danada. Vocês lembram o que acontecia quando você aparecia com um tênis novo na escola? O que acontecia? Todo mundo pisava. Todo mundo pisava no teu pé. Você já tinha que ir preparado. Tinha gente que, indo para a escola, já passava numa poça assim e já sujava o tênis, para ver se disfarçava. Sabe por quê? Inveja. A inveja é um traço nosso, é um traço da humanidade. Será que se nós tivéssemos recursos, nós faríamos muito mais? Eu digo para vocês assim, um dos recursos mais importantes para a gente fazer qualquer coisa é o tempo. A gente geralmente precisa de muito tempo para fazer as coisas. Você imagina, há 2000 anos atrás veio a mensagem de luz para a Terra. Nesses 2000 anos nós temos feito o que com o tempo nós? Eu não sei da história de cada um. Mas como eu sei que vocês e eu estamos encarnados, e como eu sei que quem aprendeu, quem usou bem esse tempo, esses últimos 2000 anos, nem precisa mais estar encarnado, porque quem aprendeu a lição de amor não precisa mais estar na Terra, quer dizer que 2000 para a gente foi pouco. Mais precisamente, nós temos jogado fora o recurso do tempo. Mas aquele que nos vem ensinar conseguiu modificar a história da Terra, fez uma obra fabulosa, maior que as pirâmides, maior que qualquer outra. Sabe em quanto tempo? 3 anos. Como é que se consegue fazer uma obra fabulosa, uma obra que define o rumo da humanidade em 3 anos? Ah, ele deve ter contado com uma equipe fabulosa, uma equipe de seres muito elevados. O melhor deles negou ele 3 vezes. O pior vendeu. Nenhum deles ajudou a carregar a cruz. Nenhum discípulo ajudou Jesus a carregar a cruz. Só um esteve de peito aberto no momento da crucificação. E foi o moleque, foi aquele adolescente, aquele que menos, em tese, menos estaria apto a fazer qualquer coisa, João.
aquele que Jesus falou para ele, que estava do lado de Maria: mãe, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. Então ele se cercou só de gente capacitada, de gente boa? Claro que não. Porque ao contrário dos poderosos da terra, que se cercam dos melhores assessores que ele conhece, ele se cercou de pessoas que precisavam dele, rigorosamente coerente com a própria expressão dele. Os sadios, os sãos, não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. E ele seguiu isso tão à risca que os próprios ajudantes, os próprios seguidores, os próprios amigos que ele escolheu para o acompanhar eram pessoas que não poderiam ajudá-lo, eram pessoas a quem ele poderia e iria transformar. Mesmo com a negação, mesmo com a venda, mesmo com a corrupção, mesmo com tudo que aconteceu, aqueles homens efetivamente se transformaram. É lindo a gente saber do mundo espiritual a história de Judas, que depois de ter se enforcado, depois de ter feito o triste papel dos evangelhos, acabou renascendo na França como uma médium fabulosa, que fez um trabalho maravilhoso de libertação da França, repetindo o seu padrão, porque ele também achava que o papel do Messias era libertar Israel política e militarmente. É interessante isso. Judas não era mal intencionado, ele achava que o Messias, como boa parte da Judéia naquele tempo, achava que o Messias veio libertar a Judéia militarmente, e ele queria forçar Jesus a cumprir o seu papel militar, e ele não tinha entendido nada da missão de Jesus. E ele melhorou muito, reencarnou na França como uma médium fantástica, mulher, coitada, ainda naquele tempo a mulher ainda era muito mal vista, que acabou se vestindo, cortando o cabelo como homem, para fazer a guerra de libertação da França. Foi execrada pela própria igreja que ela homenageava, foi perseguida e foi assassinada pela própria igreja que ela homenageava nos seus dons espirituais, falando com os que ela imaginava ser anjos, e morreu queimada numa fogueira, Joana d'Arc. Então, se para Judas teve uma história como essa, a melhor notícia para a gente é que talvez ainda haja possibilidade para a gente nessa vida, e certamente em outras vidas, olhando do ponto de vista da eternidade, todos nós encontraremos o nosso rumo. Todos. Adolf Hitler, todos. Nós estamos destinados à luz. Não tem outro destino para a humanidade, mesmo o serial killer, mesmo o pai que atirou a filha pela janela do 6º andar, mesmo as pessoas que você maníaco do parque, tudo que você imaginar dos piores crimes da humanidade, todos eles estão destinados à luz. Todos eles foram feitos da mesma matéria que você, eu, que Francisco de Assis, que Chico Xavier. E olha que nós estamos tão distantes de Francisco de Assis quanto, espero, o maníaco do parque da gente. Quer dizer, eu falo espero porque, né, a gente olha assim, parece que tudo... Vocês não sabem lá dentro de casa como é que é, né? Eu também não sei da casa de vocês. Mas mais do que dentro da casa, dentro do coração. Que recursos nós temos dentro da gente? Aí é que passa a ver a história. Ao invés de ficar repetindo o eu quero ser maior que você, e para ser maior que você, eu às vezes trabalho em mim para aumentar, e muitas vezes trabalho em você para diminuir. Ao invés desse padrão que a gente vem carregando século atrás de século, vida atrás de vida, será que não é tempo de mudar? Porque a mudança que foi feita, a grande obra da humanidade, que sempre se competiu pelas 7 maravilhas do mundo antigo, as 7 maravilhas do mundo moderno, o que é mais importante? O que é mais marcante no mundo? A Torre Eiffel? Ou a Estátua da Liberdade? Ou o Cristo Redentor?
Qual é a obra mais importante da humanidade, gente? É aquela que, sem meios praticamente nenhum, conseguiu separar a história da vida. Porque Jesus tinha um problema de acesso à internet. Nem a palavra escrita os discípulos dominavam. Você imaginou o que é isso? Hoje, para você fazer um trabalho de disseminação de ideias, você precisa pelo menos ter meio de comunicação, ter acesso a meio de comunicação. Jesus não teve acesso a nenhum meio de comunicação, nem mesmo a palavra escrita. Sabe quantos livros Jesus escreveu? Nenhum. Ele não dispunha praticamente de meios de nada. Ele não dispôs de tempo, ele não dispôs de dinheiro, ele não dispôs de recursos humanos. E ele fez isso que ele fez. Talvez seja um exemplo para a gente. Você tem recebido os meios exatos, na quantidade exata, para fazer a tua transformação. Nessa vida? Não. Em todas. Em todas as vidas, em todos os momentos, você vem recebendo todos os meios necessários à tua transformação. Você acredita nisso? Essa é uma pergunta central para a gente. Porque grande parte das vezes a gente fica brigando com a vida. Ai, mãe, parece criança beiçuda. Ah, mãe, eu queria isso, eu queria aquilo. Sabe quando é que nós aparecemos como criança beiçuda? Na oração. O que a gente pede na oração? Ah, eu queria isso, eu queria aquilo. Não passa de criança chorona. Nós sempre achamos que precisamos mais do que a gente tem. Enquanto a gente está chorando pelo que a gente acha que a gente não tem, o que a gente tem, as nossas grandes oportunidades estão passando. Porque a gente, no auge do nosso desespero, da nossa pena de si mesmo, da nossa revolta com a vida, a gente não consegue perceber que o que passa na nossa frente são oportunidades. O maior exemplo de fé que a Bíblia deu para a gente é a vida de Jó. Eu não vou repetir a história toda, que é longa, mas é a história de um homem muito rico, que tinha uma família exemplarmente alegre e harmoniosa. Tudo de muito certo, muita consideração social e muito justo, muito correto. Mas que a vida foi tirando os recursos, foi tirando os parentes, foi tirando a saúde e tirou tudo desse homem. Quando tinha tirado até o último recurso, que ele não tinha mais nada, nem saúde, ele deu para nós o exemplo da atitude e agradeceu, falando com Deus: obrigado, Pai, por haver testado o seu servo. A partir dali, as coisas começaram a voltar para a vida dele, a saúde, os parentes, as coisas todas voltaram e as coisas aconteceram na vida dele. Como nós temos vivido as nossas dificuldades? Como nós estamos encarando com as nossas, o que a gente pensa que é a falta? A falta de saúde, a falta de harmonia em casa, a falta de condições políticas no Brasil, a falta de honestidade, a falta de quê? Se a gente fosse fazer uma lista do que está faltando na vida da gente, a lista era pequena? Acho que uns 3 rolos de papel higiênico não dá para escrever em letra bem miudinha, né? O que falta na tua vida? Imagina essa pergunta agora. Dá para responder fácil? Fácil pode ser, mas curto não vai ser. Falta muita coisa. E a mensagem de todas as religiões que a gente tem ouvido nesses 2000 anos e antes, sabe qual é? Não falta nada. Adoro uma música de Gilberto Gil que ele fala pra gente assim: o melhor lugar do mundo é aqui
e agora. Não tem lugar, não tem recurso melhor para você fazer tudo o que você precisa, para transformar tudo o que você precisa na tua vida, do que exatamente o que você tem agora. Porque não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. E Deus quer o que para a gente? Ele quer o bem, Ele quer a evolução, Ele quer a nossa transformação. E para isso, como é que poderia ser que Deus quisesse tudo isso para a gente e não nos desse meios? Ora, um chefe da terra que pedir para um subordinado faça isso e não der meios para ele, é um chefe justo? É um chefe correto? E como é que você espera que Deus vá querer que você faça a tua autotransformação, a tua mudança, sem ter te dado meios? Será que não está na hora da gente desconfiar que não é verdade que Deus não nos dá os meios? Que os meios estão aí, só falta para a gente o quê? O que faltava 2000 anos atrás, quando Jesus falou: eles terão olhos, mas não veriam. Eles teriam ouvidos, mas não ouviriam. Se você quiser aceitar esse desafio de Jesus, colocado há tanto tempo na tua vida, na minha vida, na nossa vida, você pode ter uma grande transformação na tua vida agora. Você pode fazer uma grande mudança na tua vida hoje. Ah, por quê? Vou ganhar na Mega Sena? Vão me dar poder? 3 poderes mágicos, como é que é? 3 desejos que o Aladim, a lâmpada do Aladim dava. Você vai achar uma lâmpada do Aladim aí fora e vai oferecer 3 desejos para você. Será que é isso? Não. A mudança que Jesus propõe para a gente é uma mudança que deixa tudo como está. Uma mudança real para a tua vida vai deixar tudo exatamente como está, porque o que você está vivendo é o perfeito para a tua vida. Você só precisa olhar o que você vive com outros olhos, com olhos de ver e ouvidos de ouvir. É uma mudança drástica, gente. Uma mudança drástica. Do ponto de vista espiritual, que os Espíritos nos têm ensinado, sabe o que é a doença? Que a gente chama de mal. Mal de Alzheimer, mal de Parkinson, mal de Hansen. Mal, se você for no dicionário, já virou sinônimo de doença, porque a gente acha que toda doença é um mal. Sabe o que os Espíritos falam a respeito de doença para a gente? Que toda doença física é um processo de cura de uma doença espiritual. Toda. Se você vem para a Terra, se uma criança vem para a Terra com uma paralisia cerebral, ela está em processo de cura. Quem desenvolve um câncer está em processo de cura. Nós, com as nossas atitudes erradas, nós vamos acumulando no nosso corpo espiritual miasmas, venenos, que vão corroendo a nossa saúde espiritual. Sabe qual é o bem da encarnação? É que em contato com a matéria, o teu espírito vai tendo essas desarmonias absorvidas pela matéria. A matéria absorve as tuas desarmonias, e aí ela está fazendo um processo de cura. Quem morre ou quem se cura de um câncer está em processo de cura espiritual.